Graça e paz, queridos irmãos. Hoje, 11 de agosto de 2025, o Espírito Santo nos chama para um encontro profundo com a verdade sobre o homem segundo o coração de Deus. Quero conversar de forma direta, como quem se senta à mesa para um diálogo de alma para alma. O que é ser homem? Será apenas nascer homem? Ou será assumir uma missão que vem do próprio Criador? Muitos confundem a identidade masculina com força física, posição social ou conquistas materiais. Mas a verdadeira essência de um homem está naquilo que ninguém pode ver: seu coração diante de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos ensina: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não mede o homem pela aparência ou status, mas pelo coração. Um homem pode ser admirado pela sociedade e ainda assim ser fraco diante de Deus. A verdadeira força começa quando o coração está alinhado à vontade do Pai. O homem que conhece sua missão não vive como espectador da vida. Ele é protagonista no seu lar, é coluna na sua comunidade, é exemplo para seus filhos e, acima de tudo, é servo fiel do Senhor. Estamos aqui para falar de força, mas não da força que levanta pesos, e sim da força que levanta famílias, não da força que impõe medo, mas da força que transmite segurança, não da força que domina, mas da força que serve com amor e autenticidade. Hoje, você, homem, vai compreender o que significa ser forte em Deus e como isso transforma não só sua vida, mas a história da sua família e até gerações futuras. Hoje,
Espírito Santo quer ministrar o seu coração, tendo conhecimento, entendimento e compreensão desta sabedoria que você está recebendo. O tema da ministração ao teu coração, homem, é a força e a autenticidade do homem de Deus. Com intensidade, o Espírito revela. Josué, capítulo 1, versículo 9, nos ensina, nos instrui na sabedoria, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Compreendeu, homem de Deus? Você compreendeu que Deus é contigo, por onde quer que andares? Você entendeu que não é para você temer? A coragem que Deus pede não é ausência de medo, mas a decisão de agir com fé, apesar das circunstâncias. Um homem forte em Deus não depende de situações favoráveis. Ele age com base na certeza de que o Senhor está ao seu lado. A força de um homem, de Deus, não nasce dele mesmo. Ela vem do relacionamento íntimo com o Pai. O homem natural depende das circunstâncias para se sentir forte. O homem espiritual permanece firme, mesmo quando tudo desmorona. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nos instrui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este versículo não significa que podemos fazer tudo o que quisermos, mas que podemos suportar qualquer situação e cumprir qualquer missão que Deus nos confie, pois é Ele que nos dá força. E o que é força em Deus? Quero trazer o conhecimento para você ter entendimento e compreensão desta verdade. Medite comigo sobre a firmeza de caráter. Esta
é a força de Deus. Agora você tem que conhecer para ter sabedoria. O que é a força de Deus? Vamos à reflexão. Firmeza de caráter. O que é firmeza de caráter nessa força de Deus no homem interior? Firmeza de caráter é não negociar princípios, mesmo diante de oportunidades sedutoras. Eu vou repetir, você não entendeu. Firmeza de caráter é não negociar princípios mesmo diante de oportunidades sedutoras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 nos ensina: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um homem de caráter não é movido pelo vento das circunstâncias, mas pela verdade da palavra. Ele entende que seu esforço tem valor eterno. Você compreende essa verdade? Não é em vão seu esforço, homem de Deus. Tudo que você planta, você colhe. O seu trabalho de fazer a vontade de Deus não é em vão. Tem valor. E Deus reconhece. Reconhece os seus esforços. O que é força em Deus? Na capacidade de suportar. É continuar crendo mesmo quando as respostas parecem atrasar. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos ensina: nos instrui dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A força que sustenta não vem do corpo, mas do espírito. Quem espera no Senhor recebe capacidade de avançar além dos próprios limites.
Compreende, homem de Deus? Tudo vem dele. É ele que te dá forças. É ele que te dá capacidade. É ele que te sustenta. É ele que te faz avançar. Porque ele já sabe que você tem limites. Mas o Pai que é ilimitado te esforça e te ajuda e te sustenta com a destra da sua justiça, renovando as suas forças para você não se cansar. Porque ele já sabe que o homem limitado se cansa. Mas aqueles que renovam suas forças na palavra da vida subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Entendeu? O que é força em Deus para ter coragem para liderar com amor? É guiar a família pelo exemplo e não apenas por palavras. Mateus, capítulo 23 e versículo 11, nos instrui, dizendo: O maior dentre vós será vosso servo. Liderança no reino é serviço. Você sabe que o reino é o coração? O homem que lidera servindo inspira respeito genuíno, pois reflete o próprio Cristo. Quando falamos de autenticidade, falamos de viver de forma coerente com aquilo que Deus fala ao nosso coração. Autenticidade não é viver como eu quero, mas viver como Deus quer. Mesmo que isso vá contra a cultura do momento. Tá entendendo? Compreende a verdade do Espírito Santo para a tua vida? Quero ir mais a fundo para te dizer da tua missão e do teu ofício como homem. O homem, aos olhos de Deus, tem responsabilidades sagradas. Eu quero citar aqui 4 exemplos de responsabilidades sagradas. Nessa tua missão e ofício como homem. Ser provedor. Não apenas de recursos, mas de proteção emocional e espiritual. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8,
nos orienta dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Homem de Deus, cuidar é amar de forma prática. Negligenciar a família é um ato de infidelidade espiritual. Deus vê a omissão como algo grave, pois o cuidado familiar é parte da nossa adoração. Outra responsabilidade sagrada é ser exemplo. Seu comportamento é uma carta aberta para os filhos. Provérbios, capítulo 20, versículo 7, nos instrui dizendo: o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. A integridade de um pai é herança espiritual para os filhos. Eles podem até esquecer palavras, mas jamais esquecerão atitudes. Outra responsabilidade sagrada é ser sacerdote do lar. Ser sacerdote do lar é guiar a casa na palavra. É interceder pela família e ensinar a depender de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 6 ao 7, nos ensina, instrui, dizendo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. O sacerdote do lar é um pastor dentro da própria casa. Ele intercede, ensina, cuida e lidera espiritualmente. Esta missão é um ofício de um homem que tem responsabilidades sagradas aos olhos de Deus. Outro exemplo de responsabilidade sagrada é ser presença viva. Estar de corpo e alma junto à família e não apenas fisicamente. Efésios, capítulo 5, versículo do 15 ao 16. É importante, homem de Deus, que você anote as passagens bíblicas, os versículos bíblicos que está sendo ministrado pelo Espírito Santo ao teu coração para você meditar novamente. Meditar constantemente.
Amém? Então vamos continuar falando sobre ser presença viva. É estar de corpo e alma junto à família. E não apenas fisicamente. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16, nos ensina instruindo e diz: portanto, sede prudentemente como andais. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Estar presente é valorizar o tempo que Deus nos dá e não desperdiçá-lo com distrações que não edificam. Aqui, o Espírito revela a missão e o ofício do homem. O homem, aos olhos de Deus, tem essas responsabilidades sagradas. Agora vamos refletir como anda a sociedade hoje? Vivemos tempos em que a masculinidade tem sido distorcida. Isaías capítulo 5, versículo 20, nos orienta, nos ensinando e diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. A confusão moral da sociedade atual é reflexo de uma pessoa que está desconectados de Deus. Quando o padrão é invertido, o homem perde sua referência e identidade. Mas eu quero te revelar que o reino de Deus nos lembra que ser homem é servir e proteger. Efésios, capítulo 5, versículo 25, nos ensina: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O reino de Deus nos lembra que compromisso é sagrado. Mateus, capítulo 5, versículo 37, nos orienta e diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O reino de Deus nos lembra que família é herança. Salmos 127, Salmos capítulo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. O reino de Deus nos lembra que princípios são inegociáveis. Provérbios capítulo 23, versículo 23, nos ensina dizendo: compra
a verdade e não a vendas. Eu vou repetir. Preste atenção. Homem de Deus. O reino de Deus nos lembra que princípios são inegociáveis. Provérbios, capítulo 23, versículo 23, nos orienta e nos ensina dizendo que compra a verdade e não a venda. E não as venda. E não há vendas. Você recebeu esse conhecimento e não tem mais por inocente. Você está entendendo e compreendendo a vontade do Espírito Santo de Deus para a tua vida? A justiça de Deus se faz presente através da verdade. E essa verdade é o Espírito Santo de Deus em nós. E o conhecimento da verdade de Deus nos dá força, nos ajuda, nos liberta, nos orienta, nos ensina, nos instrui, nos capacita. É tudo. A justiça de Deus em nossas vidas nos completa. É o elo perfeito que liga tudo ao perfeito amor. Do amor que nos contagia, o amor eterno de Deus. Quero trazer práticas que podem transformar hoje a tua história. Homem de Deus, cada prática vem acompanhada de um princípio bíblico. Quero deixar aqui registrado seis práticas que vai transformar a sua vida hoje. Se você ouvir com o coração e temer a Deus, obedecendo na prática, a sua vida será transformada, porque você compreendeu e entendeu a vontade do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Primeiro, cultive a intimidade com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8, nos ensina dizendo: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. O homem só encontra força real na presença de Deus. Dois, assuma seu papel no lar. Josué capítulo 24, versículo 15, nos instrui dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Liderar espiritualmente é uma decisão diária. 3. Proteja sua integridade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22, nos ensina dizendo: fuja das paixões da mocidade. A integridade
é construída evitando ambientes e escolhas que alimentam o erro. Quatro, trabalhe com excelência. Colossenses capítulo 3, versículo 23 nos ensina dizendo: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. O trabalho do homem de Deus é também um ato de adoração. 5. Crie memórias espirituais. Isaías, capítulo 46, versículo 9, nos instrui dizendo: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Momentos simples, vividos em Deus, marcam para sempre. 6. Invista em sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, nos ensina dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa quando reconhecemos a soberania de Deus. E é por isso que estamos vivos, por esta palavra. Esta palavra da fé que nos traz vida, que nos dá sabedoria para saber viver. E é por isso que estamos aqui conectados na mesma fé e propósito para crescermos de fé em fé, de glória em glória. Estamos aperfeiçoados neste amor eterno. Para a glória de Deus e para a bênção daqueles que receberam com alegria em seu coração as palavras de vida eterna. Amor eterno, palavra fé, é vida. Quando colocado em prática, se torna abundante, multiplica, constrói, avança. O maior exemplo que podemos ser é dar o testemunho vivo daquele que vive em nós. Com atitudes de fé, refletindo a imagem e semelhança do Espírito de Deus que está em nós. Nos movemos através dele, agimos através dele. Tudo que temos, tudo que somos, vem dele. Ele
é o guia, é o centro da nossa existência. Compartilhamos com você o melhor que habita em nós. Amor eterno. Amém. Deus é louvado quando você crê. Você crê? Eu creio que sim. Você confia? Eu creio que sim. E quem é que testifica o teu coração? O Espírito Santo. Ele mesmo sabe se você recebeu ou não. Como você sabe, o coração é a tua mente. É onde você tem a oportunidade e o poder de adorar a Deus como o verdadeiro culto racional. Adorando a Ele como um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Só Ele que sonda e conhece o teu coração, sabe da intenção. Que o teu coração revela. Receba força para viver, coragem para vencer. Continue firme na fé. Sinta, através da tua presença que habita em você com poder e glória, a vitória já se faz presente. Quando você coloca a sua fé em ação, em atitudes. E todas as coisas cooperam para o bem. Porque estas verdades aqui ela já transformou o teu ser. São práticas que transformam histórias. Porque você ama Deus. E aquele que ama Deus, tudo contribui. Amém? Louve e agradeça a Deus pela tua vida. Vamos confessar, neste momento, a nossa fé com profundidade, a palavra da fé que habita aqui, ó, na mente, que é o nosso coração. Coloque a tua mão no coração e confesse comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que a minha força vem de ti. Salmos, capítulo 28, versículo 7, instrui meu coração dizendo: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou
o meu coração, renuncio toda máscara, toda mentira e toda fraqueza que me afastam da tua vontade. Efésios capítulo 4, versículo 22, ensina o meu coração dizendo: deixar o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Assumo hoje diante do céu e da terra meu lugar como homem, segundo o teu coração. Quero ser forte, não para dominar, mas para servir. Não para impor, mas para proteger. Não para ser visto, mas para te glorificar. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ensina o meu coração dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Recebo a unção de pai, de líder, de sacerdote e de servo fiel. Declaro que minha vida será um canal de bênção para minha família, minha igreja e minha geração. Josué, capítulo 1, versículo 9, me instrui dizendo: ao coração obediente, ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Creio e recebo estas verdades para viver para a tua glória, Senhor. Pois sei que o maior prazer e felicidade está em temer o Senhor. Pois o Senhor é o princípio de tudo e o que completa o nosso ser. A maior felicidade está em dar o melhor em atitude de fé. Na prática. Dar o melhor na prática. Vivendo o que é bom, perfeito e agradável. E assim, frutifiquemos. E assim, avançamos. Para o reino do teu amor. O amor que transforma o nosso ser. Agradecemos. E recebemos com alegria no coração esta palavra que hoje transformou a
minha vida. E que através dessa palavra viva, eu venha glorificar o teu nome na prática, para a glória da tua presença que se faz presente em mim, porque agindo assim, a minha vida já é abençoada. Pela obediência, no ouvir e praticar. Desde já, Senhor, obrigada pela tua presença, que é tudo em mim. Amém.